Ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos no item que trata do quem se eleva será rebaixado. Então, já começou essa discussão a semana passada. Nós vamos retomar até isso ficar encaixado na nossa compreensão. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, a semana passada, a discussão teve um sentido que eu penso que muitas pessoas tiveram bastante elementos para refletir. Hoje nós vamos tentar seguir um outro caminho até isso encaixar perfeitamente. Então, vou deixar aí. Vocês conseguem imaginar essa situação de chegar num lugar e aí você fica sendo convidado a ir para outro? Exatamente o que é que acontece com a gente se isso acontecer? Pensa em você. Não é assim, ó, e se... Não, é assim, ó, se fosse comigo, o que eu ia sentir? Vergonha, constrangimento, humilhação, raiva. Quem não ia sentir nada disso? Ó, agora vamos imaginar o seguinte, porque, gente, assim, ó, saber que eu vou ficar com vergonha, raiva, humilhação, eu acho tranquilo. A pergunta é por quê? E não vale falar assim, orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Isso daí é a resposta. Tudo que der errado, vocês podem responder isso que está o certo. Não serve. Vamos imaginar a seguinte situação. Estamos nós aqui, e chega Divaldo Franco e senta lá na última cadeirinha. Eu já ia parar de conversar, mas tudo bem, faz de conta que não. Você ia ficar com raiva, humilhada, envergonhada, se eu pedisse para você deixar ele sentar aqui? Alguém ficaria? Uai, gente, mas eu estou mandando vocês dar licença da frente e pondo o homem aqui na primeira cadeira, ele chegou por último. Não, ele vai me ouvir, porque ele é humilde. Ó, então vamos lá. Por que com ele não e no geral sim? Por que se fosse com ele eu não ia ficar nem com vergonha, nem com raiva, nem isso, nem aquilo, e com uma outra pessoa eu ia? E agora? Ó, ela está falando assim, porque a gente se apega em estereótipos. Ó, eu reconheço a grandeza. Então, tudo bem, eu entendi. E aí, eu vou assumir, verdade? Uai, gente, o homem é legal, deixa ele lá, importante.
Ou alguém ficaria achando isso muito injusto? Ele chegou atrasado, isso não está certo. Ó, entenderam? E assim, ó, porque a gente não pode mais responder um sentimento e parar aí. A minha vergonha, a minha dá raiva. Por que me dá raiva? Por que me dá vergonha? Então, ok, no caso dele foi verdade. Tá, então vamos pensar agora numa outra pessoa. O prefeito decide hoje que ele quer assistir a palestra. E aí eu faço a mesma coisa. E agora? Ó, já encheu uma encrenqueira aqui e falou, e eu não saio. Calça a cadeira. Para o Divaldo, você sairia. Ó, tá vendo? Ó, para o Divaldo eu sairia porque eu acho que ele é melhor que eu. Prefeito nem pensar. Ô, gente, eu estou brincando, é uma figura fictícia, não precisa ser o prefeito, tá? Pode ser o seu chefe. Daqui a pouco vão falar, você anda falando mal do prefeito. Quem me chamou aqui? Não? Então, ó, vamos começar a entender que parece que por mais que a gente tivesse respondido rapidamente, vocês viram que varia para que o sentimento aconteça. Não é um padrão. Toda vez que eu sou convidada a trocar de lugar, eu sinto isso. Então, ó, vai ter uma variação a coisa. Então, ó, depende. Agora, nesse caso específico, qual foi a variação? Dependeu de quê? De reconhecer a pessoa. Posso falar assim, ó, daquilo que eu, para mim, tem um valor e daquilo que eu não julgo mais merecedor que eu. Certo? Ou errado? Ok. Agora, voltando, desculpa, eu esqueci seu nome. Patrícia. Ó, eu acho o Divaldo do time dos bons. E ele é o forte do meu time, aquele que ganha. Então, ele pode. Mas o outro é do time dos ruins, então ele não pode. Isso chama preconceito. Eu só ajudo quem é do meu time. Quem não é do meu time, eu desprezo. E isso é importante a gente ir formatando, porque a gente está discutindo de humildade. Então, olha só, se chegar uma pessoa mal, perturbada, precisando, talvez seja importante mesmo a gente dar um jeitinho e falar, gente, ó, nós vamos tentar trazer ela mais para frente, para ver se ela distrai menos, se ela consegue. Pedir para todo mundo manter uma vibração, tentar ajudar. Por quê? Porque eu estou reconhecendo que ela está precisando. Eu não quero saber o que ela faz. Eu não quero saber de onde ela vem. Eu não quero saber em que ela acredita. Eu tenho que entender que uma pessoa em dificuldade, ela precisa, ponto. E eu vou fazer o melhor que eu posso para auxiliá-la. Enquanto eu colocar questões para aceitar ou não, eu esbarro no meu limite. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que avaliar, porque senão, ó, eu quero estabelecer o critério de quem eu acho que merece ou não merece, de quem pode ou não pode. E isso chama julgamento. E se eu julgar, eu não consigo ser humilde. Porque eu me dou como a régua que mede o que o outro é merecedor ou não. Mas eu não sei qual é a história do outro. Eu não sei a dor que ele carrega. Então, fica até perigoso fazer. Eu acho que também tem que considerar, Lu, a situação assim. A consideração que eu tenho por você, não me importa se você chamar uma pessoa lá do fundo e pedir para sentar no meu lugar.
pelo que eu te conheço, eu vou te considerar. Então também tem esse outro prisma, né? Não é só a pessoa, não importa a pessoa que é, desde que eu te conheça e reconheça em ti a tua necessidade. Quer dizer, você identificou que tinha que vir aqui para o meu lugar. Ok. Né? Porque eu te reconheço. Diferente talvez seria se eu fosse numa outra palestra de uma pessoa que eu não conheço e eu não tivesse essa consideração. Não sei, eu estou só elucubrando. Não, ó, isso também é uma outra coisa. Ó. Eu só cedo se eu souber exatamente para que é e por que é. Se tiver confiança em quem está me falando. Se não, o lugar é meu, pronto, acabou. Então, ó, olha quanta coisa tem para eu avaliar essa história de lugar. Porque, caso contrário, eu fico na superficialidade desse sentimento. E, gente, discutir humildade é uma coisa muito trabalhosa para nós, porque não é um sentimento conquistado, a gente tem bem pouco, né? É muito fácil deixar a gente chateado, humilhado, sentido, né? O sinônimo que eu quiser usar aqui. Por quê? Porque eu não aceitei uma coisa. E aí eu preciso avaliar, porque obrigatoriamente isso que eu sinto é construído na minha intimidade. E muitas vezes eu não sei nem falar por que mesmo foi que eu fiquei chateada com isso. Então, olha que coisa difícil. Eu vou embora chateada, às vezes tão magoada que eu falo assim, não volto mais. E se perguntar, mas exatamente por que você ficou assim? Eu não sei exatamente. Eu não gostei, mas você não gostou por quê? Aí eu já não sei mais a resposta. Eu paro aí. E olha só, essa é uma informação preciosa a meu respeito. O que é que aconteceu aqui que eu preciso sentir uma coisa tão difícil? Hoje eu ainda estava conversando e a pessoa me falou assim, ó, eu preciso de férias da tecnologia, porque é tanto recado no WhatsApp que não dá mais tempo de responder. E dependendo para quem você não responde, a pessoa fica sentida. E você não respondeu porque você não tem tempo, ou porque você estava ocupado, ou você estava só cair, olha só. Mas é ou não é a nossa cara ficar sentida com quem não responde? A pessoa não me respondeu. Faz 3 horas que eu mandei, duvido que ela não visualizou. Pior, né? Visualizou e não respondeu. Tudo bem. Amanhã ela vai perguntar alguma coisa. 2 semanas para responder. Ó, então você vê, é uma bobagem. Mas dentro de mim, eu começo a elaborar um plano de vingança. Eu vou dar o troco. Só que a elaboração do troco me desarmoniza. E você vai falar qual foi o estímulo? Um bom dia no WhatsApp. Ó, saiu do prumo totalmente. E isso é uma informação preciosa sobre quem sou eu. Mas é o mínimo estímulo, me tira do eixo. E eu preciso dessa compreensão, porque senão eu não entendo o que de fato acontece comigo. E aí só responder assim, ó, orgulho e egoísmo não serve, porque assim, especificamente, que horas o meu orgulho manifesta? Eu não sei falar. Na verdade, eu nem me acho uma pessoa orgulhosa. Egoísta de jeito nenhum, imagina. Então, olha que dificuldade. Ô, Ju, volta um. Aí a outra colocação que ele faz, e que fica aqui no meio do texto, e que depois a gente precisa analisar e pensar bem, ele fala assim, ó. Aquele que vos haja convidado, venha a dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Então, quando a maioria de nós respondeu vergonha, é fato. Eu achar que eu mereço uma coisa, que era um lugar, e alguém me situa falando que não, a gente fica constrangido e envergonhado. E isso é um fato.
Agora, olha, às vezes, nós temos uma dificuldade grandiosa em assumir as vergonhas e dificuldades que a gente tem. E por incrível que pareça, constrangimento e vergonha são primas e irmãs do medo. Vocês conhecem um negócio que fala assim, mas eu tenho um medo de falar em público. Ah, não, medo não, é vergonha. Medo ou vergonha? Tudo junto. Porque os dois dificilmente se separam. Então, a pessoa fala vergonha. Hora que falta 5 minutos para ela começar a falar, o que ela está sentindo? Medo. Ela está com o estômago gelado, com a mão trêmula, a voz quase não sai, porque ela está com muito medo, e o medo vai deixando a gente paralisado. Ser avaliado. Dificuldade de ser avaliado. E se a pessoa... mas a gente tem medo de qual avaliação? E o que a avaliação negativa faz? Me diminui? O que a avaliação negativa faz comigo especificamente? Porque agora é pessoal. Gente, o que é que você sente quando você conversa com uma pessoa sincera demais? Fina. Papo reto. O que a gente sente? Raiva, por quê? Eu já cansei de falar isso, mas vou falar de novo. Via de regra, raiva é um sentimento secundário. Dificilmente ele é primário. Difícil eu chegar aqui e falar, gente, estou com tanta raiva hoje. Não. Que hora que a raiva acontece? Depois que acontece o quê? Tem que acontecer uma coisa antes. A raiva, normalmente, ela vem depois da dor. Tem como eu simplesmente sentir raiva? Primeiro você precisa fazer uma coisa comigo. Aí eu vou ter raiva. Não é assim de graça. Eu preciso de um estímulo que dói. Então, se me fizerem uma avaliação negativa, vai doer. E aí eu vou ficar com raiva. Gente, outra regra. Temos medo de dor? Temos medo de dor. Então, olha só. Se eu ficar constrangido a trocar de lugar, e eu não estou entendendo, eu vou ficar envergonhado, com medo. Olha quanta coisa vai acontecer ao mesmo tempo. E aí, eu posso sentir na sequência, junto com a raiva, o leque inteiro. Humilhação, desprezo, rejeição. Aí, é um tom de azul, assim, sabe? Que vai do azul bebê até o azul marinho. Cada um vai escolher que azul é o seu. Porque vai variar o infinito, mas é tudo dentro do mesmo leque. E aí que fica importante, porque eu tenho que entender o que é que esse estímulo faz comigo especificamente. Ô Lu, pensando numa situação bem simples aqui, eu acho que uma coisa que ajuda é assim, eu estou nesse lugar e nem de longe eu sou a pessoa mais importante daqui, mas exatamente o que eu vim fazer aqui é essa mudança do foco, o que importa realmente. Eu acho que isso ajuda bastante. Isso é uma estratégia boa. Mas agora eu vou falar por mim, cada um pensa. Na hora que isso acontece, que a gente fica tomado de dor, vocês conseguem buscar a razão e trazê-la de volta? Quem ia fechar a cara e falar assim, por que eu não sentei na ponta hoje? Eu já estava lá em casa. Aí começa a contar com quantas pessoas eu vou esbarrar para levantar e ir embora daqui. Acabou o mundo aqui fora.
A conta a partir dessa emoção forte é só como é que eu vou fazer para sumir daqui. E aqui eu não volto mais. Então, olha só, tem um caminho racional, mas olha o domínio que a emoção faz. E isso eu preciso avaliar, porque quantas vezes a gente já largou uma coisa por um impulso? E por quê? A resposta é assim, ó, porque sim. Porque eu não gosto. Mas por que você não gosta? Não me faz bem. Por que não te faz bem? Não, mas você é chata, hein? Eu não sei falar o que aconteceu. Eu só sei falar que foi ruim o que eu senti. E acabou aí. Por isso que eu falei, é muito raso. Não dá certo. Eu preciso entender por que foi ruim. Então, ó, nós vamos ter que lidar com essas duas coisas, medo e vergonha, que são parente próximo. Eu não sei. Dizem que na nossa natureza, assim, nesse grau evolutivo, dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha vergonha. Agora, não confundam as coisas. Nós temos várias estratégias inteligentes para lidar com a vergonha. Uma é um comportamento kamikaze. Eu morro de vergonha, então sabe o que eu faço? Eu me jogo de uma vez e já saio arrebentando todas as porteiras que tem na minha frente. E faço de conta que eu sou a pessoa mais extrovertida do mundo, porque aí eu tiro o foco de mim e jogo em alguém e faço aquela cena em cima de uma pessoa. Sabe o que vocês conhecem de pessoa extrovertida? Absolutamente nada. Porque ela não mostra. A maior habilidade dela é pegar o foco que está nela e fazer assim e virar para o outro. Isso é o que a gente combinou chamar de pessoa extrovertida. Aquela que faz muita micagem, muita brincadeira, é o centro das atenções na festa. Você vai descobrir nunca a vergonha que ela tem. Ela não mostra. E é super habilidosa nisso. Tem um outro comportamento, que é aquele que é pior que a tartaruga. Mas tem um casco tão forte, mas que você pode morrer cutucando, que você não consegue achar. Não sabe nada. E ele nunca vai te falar. E a resposta é sempre, tudo bem. Tudo certo. Sem problema. Faz cara de paisagem o tempo todo. E a gente nunca sabe, gostou ou não gostou. Nem ele. E assim, né, enormemente, temos imensas possibilidades de lidar com medo e vergonha. O famoso constrangimento. Até aí, enquanto um mecanismo que me salva, ok, que bom que você arrumou. Mas o importante é, e quando não for possível articular, e eu precisar falar exatamente disso, como é que eu vou fazer para resolver o problema? E agora? O que vocês sugerem para resolver o binômio medo-vergonha? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, vamos lá. Como resolve isso? Quem já tentou resolver isso? Não? Já. Então, o que você fez para resolver? Assumir. Assumir, eu acho que é uma boa estratégia. E como que faz isso? Porque quando eu assumo, eu falo de quem? Ai, gente, mas se eu começar a falar de mim, o que pode acontecer comigo? Eu fico exposta. E quando eu fico muito exposta, o que é que eu vou mostrar para as pessoas? Minha fraqueza. Eu vou mostrar que eu sou gente, que eu sou só comum. Que o que as pessoas sentem, eu também sinto. E isso pode me dar uma impressão de
fragilidade, vulnerabilidade, que eu vou ficar na mão de alguém, ou que as pessoas talvez não gostem mais de mim quando descobrirem que eu tenho isso também. Vocês já tiveram esse medo? Então, olha só, seja lá qual for o medo, ou seja lá qual for a vergonha, nunca é do que está fora, sempre é do que está dentro. É porque eu não quero que vejam o que está dentro de mim. Tem nada a ver com o que está fora. Então, quando ele só contou a parábola, dando o exemplo e falando a questão da mesa, era só para a gente entender o movimento. Mas é lógico que ele não estava falando de uma mesa, de uma festa, não era isso. Mas eu precisava buscar esse contato, o que de fato me faz ficar envergonhada. Porque é o que eu falei, às vezes a pessoa tem habilidade com as palavras, parece aqui que é super extrovertida. E ela pode ter uma super vergonha guardada. E que ela vai usar um mecanismo inteligente para que ninguém perceba isso. E ela usa a habilidade que ela tem para fazer aquilo. Porque aí distrai as pessoas olhando para isso enquanto a vergonha real está escondida. Mas eu sei qual é a vergonha. E eu vou passar a vida inteira cuidando para ninguém perceba essa falha. Só que isso custa muito caro. Porque se eu tenho que ficar cuidando de uma coisa que não pode aparecer, qual a chance que eu tenho de ser espontânea e relaxar? Nenhuma. Eu tenho que cuidar disso o tempo todo para ninguém perceber. Eu não posso. Então, olha só, eu começo a gerar para mim um estado de tensão, pressão, cobrança, que vem de onde? De mim. Eu não posso mostrar. Então, dá bastante trabalho lidar com isso. Então, ó, uma pergunta. Quem você acha que você deveria ser? Nós temos exigências para conosco mesmo, no sentido de sermos pessoas do bem, compreensivas, ponderadas, esforçadas. Entenderam que a gente vai construindo essa imagem a vida toda daquilo que eu acho que eu deveria ser. E, inicialmente, aquilo que corresponde à expectativa de tudo que eu preciso para agradar quem está à minha volta. Reza a lenda que lá no começo a gente faz isso para agradar pai e mãe. E é uma tragédia. Então, olha só, quem aqui falaria numa boa? Não, mas tem preguiça mesmo, hein? É feio, né? Não, gente, mas tem uma inveja, não dou conta. Entenderam que a gente não assume de jeito nenhum? E falar que tem ódio de alguém? É feio. Então, ó, a outra, Ju. E quem realmente você é? Então, assim, não vamos conversar baixo para ninguém escutar. A gente tem ódio, inveja, preguiça. Entenderam? Só que isso é o que realmente eu sou. Mas isso não é o que realmente eu deixo as pessoas perceberem. Por isso eu tenho que ter tanto medo e tanta vergonha. E de verdade, eu acho que quando a gente se sente exposto, ou que alguém percebe a inveja, ou a raiva, ou qualquer coisa dessa, a gente dá aquela encolhida, porque dá muito medo agora de cair na rejeição e de não ser aceita. Porque eu saí do grupo dos bonzinhos, que é como todo mundo projeta, e fui para o outro daquele que erra. E para os que erram, a gente não tem muitos planos de indulgência e ajuda. A gente quer só quem acerta.
Por isso que eu falei, é tudo projeção, porque não é realidade. E aí é que vem o desafio. Como eu vou ser humilde se eu não aceito o outro? E como o outro vai ser humilde se ele não se mostra tal qual ele é? E aí a gente vai fazendo um faz de conta. Então, são muitas máscaras de um lado e de outro. Por quê? Porque não dá para falar de verdade. Não dá para ser naturalmente quem eu sou. Entender? Porque lá no fim ele vai falar que tem que ser igual a criança. A criança não sabe fazer isso. Ela olha e fala assim, não gostei de ser, não. Chata. A gente não fala, a gente faz assim. Difícil, né? Aí a pessoa senta aqui, a gente senta lá na outra ponta. Mas não, então, é isso que ele estava falando. Por quê? Porque essa armação toda que eu vou fazendo e não assumo. Porque se eu falar chata, o que é o próximo passo? Mas espera aí. Qual é o estímulo que essa pessoa traz que me faz sentir esse desconforto? Ó, eu vou começar agora uma avaliação minha. Porque ela é só um estímulo. O problema não é com ela, é comigo. Então, se eu vou entrar agora nessa compreensão, eu começo a ter que descobrir em mim os pontos vulneráveis, as fragilidades. E muitas vezes, pode passar. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito é assim, ó, nós somos egoístas e orgulhosos. E isso a gente fala porque nós não achamos que nós somos. Porque eu acho que quando a gente acha, a gente encontra onde nós somos egoístas, aonde nós somos orgulhosos. A gente fica muito, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Tá, mas aí você pergunta, aonde você é egoísta e orgulhoso, a pessoa demora, não consegue responder. Porque nós pensamos pouco nisso. Esse eu sou egoísta e eu sou orgulhoso fica no mundo das ideias. Não fica na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Naquele momento que eu fui no mercado e deu uma brechinha, eu passei na frente da pessoa na fila do caixa. O que eu fui ali? Desonesto. Por que eu fui desonesto? Então, a gente não aplica esse conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia, fica no mundo das ideias. Ó, eu sei que eu sou egoísta e eu sou orgulhoso, acabou. Mas aonde? Aonde está esse braço do meu orgulho, da minha vaidade, da minha desonestidade? Aonde ele está? Porque ele está no meu dia a dia, em tudo aquilo que eu faço. Porque senão eu não sou egoísta e não sou orgulhoso. Se eu passo o dia inteiro e eu não fui em momento nenhum orgulhoso e nem vaidoso, desonesto, então eu não sou. Entenderam o que eu quero dizer? O que eu estou querendo dizer é assim, ó, fica no mundo das ideias, mas eu não vejo isso na minha vida. Eu não vejo aonde, cadê, aonde o Edão foi orgulhoso? Não, foi tudo maravilhoso. Não, e o Edão, mas você, não, eu sou orgulhoso. Tá, eu sei, mas aonde? Aonde você mostra isso? Então, em relação a essa colocação, que eu acho que nós vamos precisar avaliar é o seguinte, eu acho que realmente a gente não sabe. A única resposta que a gente tem ainda em relação a isso é o nosso sofrimento. Eu acho, gente, maior que a gente está pensando de verdade, a gente não acha que a gente é orgulhoso e egoísta. Ou se acha só um pouquinho. Mas aí, ó, quando a pessoa fala alto, como que a gente fica? Ai, magoada é feio, eu fico só sentida. E isso me traz um incômodo. E eu percebo que esse incômodo persiste. Aí eu já sei, ó, isso é fruto do meu orgulho. E aí eu vou ter que avaliar, mas que hora foi que aconteceu? Quantas vezes acontece por dia? Porque senão ia passar batido mesmo. Porque eu ia falar que não é que eu estou sentida, é que a pessoa é muito
desagradável, ela é grossa. Então, ó, eu vou fazer assim, eu vou até relevar, porque gente assim, você já viu, ela não é do meu time, porque eu sou do time dos bons, ela é do time dos ruins, então tá tudo certo. Isso é a armadilha. Então, a dor é que vai mostrar nesse começo. Ô, gente, eu não estou falando de dorzinha, não, é dor com gosto. É sofrimento grande. E a maioria do povo envolvido nessa conversa que eu estou falando está dentro da nossa família. Olha, são situações que, às vezes, atravessa anos sem poder conversar. E se conversar, é só amenidade. Calor, né? Ainda bem que choveu. Imagina se não chove, a gente nem ia... Ó, uma conversa que pode ser ali no banco da praça com o desconhecido. É a conversa que eu sou capaz de ter com aquela pessoa que está lá dentro de casa usando o mesmo sobrenome que eu. Que é justamente para não ter contato. É outra estratégia de fuga. Tá? Não dá para suportar. Porque eu não entendi que hora que o meu orgulho e o meu egoísmo estão manifestos na minha vida. Mas eu tenho esse sofrimento, então já posso ler que é deles que eu estou falando. Ok, então vamos lá. Medo e vergonha. Espera um pouquinho, não vou deixar. Simples assim. Ó, como que a gente enfrenta o medo? Gente, não, de verdade. Não o que você fala para você, mas o que você fala para os outros. Quando você vê alguém com medo, o que você fala? Encara. Que mais? Coragem. Ó, encara, coragem. Ô, gente, é uma receita maravilhosa para falar para os outros, não é? Tá bom. E aí, quando você está com medo de uma coisa, se eu falar assim para você, enfrenta, o que você vai me falar? Vocês já se pegaram na situação de falar assim, eu até queria, mas eu não consigo. Porque eu estou paralisada no medo. Eu até queria ir, mas não dá. Vai estar faltando ar. Ó, essa é a situação mesmo. Gente, falando sério, fisicamente, esses medinhos aqui, que nunca é por conta de um monstro, é capaz de deixar a gente com falta de ar, ofegante, gelado e totalmente paralisado. A pessoa fica assim, ó. E dependendo da situação, o que está em frente falando N coisas fala, e a gente fica num branco de medo que a gente não consegue nem responder. Aí, a hora que a pessoa vai embora que o medo passa, você fala, por que eu não respondi tal coisa? Por que eu não falo? Porque na hora eu paralisei. Não sai nada. Então, aqui nós vamos precisar aprender duas coisas. Tem uma diferença marcante entre o que é coragem e o que é bravura. A bravura vai ser irmando encara, enfrenta, vai à luta, vai para cima. Eu quero briga. Vai valer o mais forte. Na coragem, não. Na coragem, eu vou falar de uma coisa que é só minha, que não tem a ver com o que o outro pode. Porque coragem vem na mesma origem da palavra coração. E ela fala que eu vou assumir o que eu sou. Então, eu não vou enfrentar o outro, peitar o outro, mas eu vou falar de mim para o outro. Eu vou falar da minha fragilidade. Agora, nós os brigões de plantão. Quando alguém assume o tamanho da fragilidade que tem, a briga continua, a briga acaba. Acaba na hora. Não dá mais para brigar. Porque o corajoso, ele não briga, ele está falando dele. Ele está falando de quem ele é e do que ele sente. Então, a única pessoa corajosa é a pessoa humilde.
A outra é uma briguenta valentona, cheia de bravura, mas não assume nada do que é e do que precisa. Por isso que brigar, ter adversário, contrapor, não tem nada a ver com humildade, é de outro campo. É do campo da luta, é do campo da diferença. O corajoso, o que assume a fragilidade que tem, é do campo da humildade. E esse é o que vence de verdade, porque ele não vence um momento, ele vence a si mesmo. E a partir daquela conquista, aquilo deixa de ser um problema e ele enfrenta para todo sempre qualquer situação, porque ele está falando dele. Então, quando a gente começa a entender, a gente vai modificando. Porque, olha só, tem na música lá, quando eles cantam, do eu preciso de você. Gente, imagina uma pessoa olhar bem para você e, sinceramente, falar o quanto ela precisa de você. Como é que você vai brigar com essa pessoa? Acabou a briga. Você pode até falar assim, dado ao meu egoísmo, eu não tenho nenhuma disposição para te atender nesse momento. Mas eu não quero, não por você, porque eu sou egoísta e não vou fazer. Porque ela está te avisando quem ela é e o que ela precisa. Ô, gente, mas precisa ter uma coragem para falar isso. Mas precisa ter uma coragem. Agora, o brigão, ele não vai falar olhando no olho, eu preciso de você. Ele vai falar assim, ó, nunca mais, eu não quero nada com você. Não preciso de gente assim. Vira e sai. Lotado de arrogância e orgulho. Mas por dentro, estraçalhado, se sentindo um nada, que perdeu mais uma vez. E ele tem que alimentar, para não sentir essa dor, um desejo de vingança e revide, e passar a vida alimentando isso. Então, você encontra essa pessoa 20 anos depois, ela vai te falar assim, não, mas um dia essa pessoa mentiu para mim, me fez aquilo, vai, fala. Não, mas foi há 20 anos atrás. Mas eu preciso alimentar isso todos os dias, porque senão eu vou sentir a dor da minha derrota. E eu não posso, eu quero me sentir forte. Então eu cresço, me alimento de orgulho e vaidade e fico alimentando a situação que já acabou. Está lá perdida no tempo, mas eu não deixo passar. Então, ó, fica em campos muito diferentes. Por isso que a gente vai entender, quando ele fala que é impossível chegar à caridade sem passar pela humildade. Porque como é que eu vou fazer caridade se isso não foi destruído em mim? Eu ainda olho para o outro, sentindo que ele é que precisa de mim, porque a minha vulnerabilidade não pode aparecer. Então, eu não vou conseguir falar assim, nossa, eu também preciso de tanta gente, nossa, tão difícil essa dor, vamos lá, estamos juntos, a gente é igualzinho, tudo frágil igual. Então, eu não consigo aproximar, isso me distancia do outro. Então, aí é que fica importante, quando eu consigo entender o que de fato é coragem, quando ele fala do coragem de vencer a si mesmo, que é totalmente diferente da bravura, do poder de luta, do responder. E quanto eu ainda fico satisfeito quando alguém fala, e eu uso a minha habilidade e respondo bem rápido, e falo assim, escutou o que precisava. Não escutou o que precisava, eu que falei de novo o que eu não devia. Não venci o meu limite e deixei o poder de luta, de guerra, vencer. Então, ó, eu começo uma outra compreensão do que eu preciso de fato. Agora eu vou falar esses 20 minutos restantes. Não, o que eu queria colocar dentro daquilo que eu falei, eu acho que é interessante a gente descobrir pessoas em que a gente pode ser o que a gente é. Porque na rua fica difícil. Mas às vezes dentro da nossa casa, nós podemos mostrar o egoísmo que nós temos,
a raiva que nós sentimos. A gente pode, não sei se a palavra adequada é essa, mas a gente pode treinar, a gente pode deixar acontecer. E se as pessoas que convivem comigo não encontram isso em mim, eu preciso me olhar. Eu preciso ver por que as pessoas que convivem comigo não conseguem mostrar quem elas são. É uma outra pergunta que eu tenho que fazer. Eu tenho filhas, e se minhas filhas, elas não demonstram isso dentro da sua casa, tem alguma coisa errada comigo. Se eu convivo com alguém e não consigo demonstrar para alguém quem eu sou, tem alguma coisa errada também, às vezes, com essa pessoa. Ela pode ser cerceadora, ela pode se achar melhor do que todo mundo, e isso inibe eu mostrar quem eu sou. É lógico que a questão é minha, mas nós podemos encontrar facilitadores, que às vezes nós não encontramos. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Quem facilita para mim? Quem é um facilitador? Quem mostra para mim as fraquezas que tem, que eu posso mostrar também? Porque às vezes você convive com pessoas que não são fracas, né? Não mostra fraqueza nenhuma. Como que eu vou mostrar, um ser orgulhoso vai mostrar fraqueza que nunca viu na outra pessoa, que é às vezes mais fraca e mais frágil do que eu? Então eu acho que a gente tem que pensar isso também. A gente tem que ser facilitador, a gente tem que ter, talvez a simplicidade facilita isso em nós. Quanto mais simples nós somos, mais nós facilitamos para o outro demonstrar quem ele é. Mas a maioria das vezes nós não fazemos isso.